Ministério Redenção. Ouça uma palavra prática, receba uma oração poderosa e experimente uma adoração relevante. E agora ouça uma ministração do pastor Marcelo Costa. Que Deus abençoe a sua vida. Amém ou amém? Amém ou amém? Glória a Deus. Querido, pega a sua Bíblia, volta lá no livro de Juízes, capítulo 11, verso 1. Você vai receber nessa noite mais instrução para ser um herói da fé. Juízes capítulo 11, verso 1. Somente o verso 1. Juízes. É o 7º livro da Bíblia. Deuteronômio, Josué, Juízes. Capítulo 11, verso 1 somente. Diz assim a palavra de Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, e Gileade era o pai dele. Mais uma vez para você entender. Era então Jefté, diga comigo, Jefté, homem valoroso, fala comigo, homem valoroso, porém, diga, porém, filho de uma prostituta, e Gileade era o pai dele. Eu amo a Bíblia porque ela não esconde a verdade. Eu amo a Bíblia que ela não esconde a verdade. E nós lemos em Hebreus capítulo 11, que acabamos de ler, que lá na galeria dos heróis da fé, fala-se de Jefté. Aqui é já para começar a quebrar alguns conceitos que de repente você tem na tua cabeça, de que Deus só escolhe pessoas especiais. Não! Deus escolhe pessoas comuns para transformá-las em pessoas especiais. Não é o teu nascimento, não é a condição do que você já experimentou até hoje na tua vida que vai determinar a escolha de Deus em você. O que determina é o amor de Deus sobre nós. O que faz toda a diferença é a bondade de Deus sobre a nossa vida. E Deus, ao nos escolher, Ele nunca olhou de onde viemos. Deus, ao te escolher, Ele não olhou pelo seu grau de instrução, por aquilo que você já experimentou de melhor nessa vida, para querer fazer de você um herói da fé. Nós estamos falando aqui de um homem cujo pai era um líder e a mãe era uma prostituta. Essa é a palavra. E deste homem Deus fez algo extraordinário. Da mesma forma, meu querido, minha querida, nessa noite, se você quer ser um homem, uma mulher de fé, se você quer ser um herói da fé, saiba que em primeiro lugar, um herói da fé é conhecido pela forma como Deus te vê, e não como o mundo te vê. Fala assim comigo, um herói da fé é conhecido pela forma como Deus o vê, não como o mundo nos enxerga, não como o mundo nos rotula. Eu te pergunto nessa noite, qual o teu nome, querido? Como você é conhecido? Você quer ser um herói da fé? Como você quer ser conhecido? O teu nome te qualifica para vencer todas as suas limitações. Eu não quero dizer agora o seu nome natural, Marcelo, Marcos, seja qual for, porque se fosse pelo nome natural, querido, eu estava fora dessa história, porque Marcelo significa o que vem de Marte, tem nada a ver com este mundo, né? Mas não é isso, a questão tem a ver com o nome que está sobre a nossa vida. O versículo 1 começa dizendo, Jefté, então Jefté, filho de Gileade, é um homem valoroso, porém, filho de uma prostituta. O teu nome te qualifica para vencer suas limitações, porque Jefté
foi o nome que Deus escolheu para que aquele jovem tivesse e se transformasse num herói da fé. Porque Jefté, querido, e Deus nessa noite está gerando neste lugar muitos Jeftés. Jefté significa Deus abre, Deus liberta, Deus coloca novas oportunidades. A partir dessa noite, se você quiser escolher viver uma nova vida num novo tempo, saiba que Deus te vê como Ele viu Jefté. Deus, embora o mundo tente nos diminuir, nos abaixar, nos acabar, o inimigo tente, e você já pisou na cabeça dele nessa noite, mas amanhã ele vai tentar se levantar de novo. Embora todos estes queiram tentar te diminuir, o nome que está sobre todo nome estará sempre sobre a sua vida. A primeira coisa que você precisa entender é isso: o herói da fé, ele é conhecido pela forma como Deus o vê. Jefté significa Deus liberta. A todo instante que você se vê, querido, preso a uma circunstância, em todo momento que você se vê, sabe, amarrado a uma situação, você tem que entender que Deus liberta a tua vida daquilo. Quando você se vê numa situação em que você se vê fechado, em que as oportunidades não se abrem, Deus abre as portas da sua vida, porque é Ele quem determina o que vai acontecer conosco. É Ele quem já determinou que você pode ser, por causa da sua atitude, se você quiser, você pode ser conhecido como mais um herói da fé. Quem deseja viver e ser conhecido como herói da fé, dá uma salva de palmas ao Senhor. Mas isso é algo, queridos, que mexe tanto com a gente. Essa mensagem era maior. Estou encurtando por questão de Deus mesmo, do nosso tempo, para não ser demorado demais. Mas eu quero te falar uma coisa. Quando nós não sabemos da nossa verdadeira identidade, quando nós não sabemos de fato aquilo que somos chamados por Deus, porque quem nos vê quem determina a nossa vida desde o nosso nascimento as circunstâncias, as pessoas, o inimigo tenta determinar a tua história, mas a tua história já está determinada por Deus. Cumpre a nós aceitar essa história dada por Ele. E aí, querido, com o passar do tempo na nossa história, as circunstâncias que a gente enfrenta, o dia a dia, dificuldades que se levantam, as muralhas que temos que derrubar, de repente nós começamos não mais a ser, ou não começamos mais a nos lembrar de como Deus nos vê, de como Deus nos chama, de como Deus nos fez para ser, e começamos a aceitar aquilo que o mundo coloca em nós, aquilo que o mundo nos chama, aquilo que os nossos inimigos nos denominam, aquilo que todos aqueles que não nos gostam, todo aquele que tem ódio de nós, que o pior de todos é o inimigo da tua alma, ele te chama desde o dia do teu nascimento. E dependendo do momento em que vivemos, nos esquecemos de como somos chamados por Deus. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Se de fato nós queremos ser homens e mulheres de fé, se de fato queremos ser homens e mulheres conhecidos como os heróis da fé, da geração desse momento, os heróis da fé do século 21. Por falar nisso, eu estou lendo um livro que fala a respeito de um grande herói da fé que morou nos Estados Unidos, viveu nos Estados Unidos no início do século 20. Pastor Paul, o nome dele, o resto é complicado de dizer. Aquele homem foi de tal forma tão usado por Deus na sua geração, que o presidente dos Estados Unidos, da sua época,
presidente que estava governando o país durante a sua época, declarou sobre a cidade dele, fizeram uma declaração que até hoje na cidade lá existe uma placa, onde aquela declaração se diz, esta cidade é declarada como a cidade mais, essa cidade é declarada como a cidade mais saudável do mundo. Sabe por quê? Porque um homem movido pelo Espírito de Deus, debaixo dessa palavra que você está recebendo nessa noite, ousou acreditar não no que o mundo falava sobre o que Deus é capaz de fazer, mas sim no que a Bíblia diz do que Deus é capaz de fazer. E no seu ministério, só no seu ministério de uma cidade pequena, mais de 110 mil pessoas foram curadas de uma forma extraordinária, a ponto da sua cidade ter o hospital vazio. É isso que eu quero ministrar sobre a tua vida nessa noite. Você tem que começar a entender, se você quer viver e ser um homem, uma mulher, um herói da fé, você tem que viver com a sua perspectiva voltada para o alto. Você tem que ter os seus ouvidos voltados para a voz de Deus. Porque se você começa a ouvir o que os outros pensam a seu respeito, se você começar a ouvir o que os outros falam, se você começar a ouvir o que os outros te chamam, você não mais vai viver o chamado de Deus para a tua vida. Porque por melhor que seja a intenção de alguém, querido, para te abençoar, ou por mais que seja a intenção de alguém para, trazer alguma coisa de bom para você, eu estou aqui nessa noite em nome de Jesus para declarar sobre a tua vida, existe uma palavra de Deus sobre a tua história. Amém ou amém? Existe uma declaração de Deus sobre a tua vida, e se nessa noite você recebê-la e colocá-la no lugar mais secreto do teu coração, aquele lugar onde você não deixa que o inimigo toque, a tua vida vai ser transformada a partir dessa noite. Porque tudo, meus queridos, tem a ver com a nossa própria identidade. Fala comigo, identidade. Como nós nos vemos. E muito daquilo que a gente se enxerga tem a ver com o conceito que a gente recebe dos outros. Te chamam de feio, te chamam de burro, te chamam de limitado, te chamam disso, daquilo, e de repente a pessoa começa a acreditar porque os outros a chamam daquilo. Muitos jovenzinhos estão entrando nessa perversão chamada homossexualidade, não porque querem, mas porque recebem esse chamado o tempo inteiro, afeminado, isso, aquilo, e ele vai acreditando naquela verdade que é uma mentira, e ele entra neste mundo. Sabe por quê? Porque já me chamam disso mesmo, é você o que todo mundo me chama. Querido, nessa noite você está aqui para ouvir de Deus que o propósito, o chamado, as palavras que Ele tem em relação à tua vida são muito maiores e muito melhores do que qualquer pessoa neste mundo possa declarar para você. Você precisa nessa noite saber de uma coisa: se você está disposto a mudar a tua história, se você estiver disposto de fato a ser alguém completamente diferente, a ser alguém de fato que vive na esfera, na dimensão da fé, que vive, aquele que vive totalmente dentro do chamado de Deus, do propósito de Deus, a partir dessa noite você vai fazer uma aliança com Deus, para ouvir somente o que Ele fala a teu respeito, querido. Você tem que parar de ouvir o que os outros falam sobre você. Você tem que parar de ouvir o que os outros pensam sobre você. E você tem que aprender a partir dessa noite a ouvir e aceitar o que Deus já declarou sobre a tua vida. Você crê nisso? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Não sei se você está entendendo. Dá uma salva de palmas ao Senhor e diga glória a Deus. Porque Deus nunca te chamou e nunca vai te chamar de algo que vai te diminuir, querido.
Aos olhos de Deus você nunca vai ser conhecido como alguém pequeno. Aos olhos de Deus você nunca vai ser conhecido como alguém menor. Aos olhos de Deus você nunca vai ser visto como alguém desprezável, ou desprezível, perdão. Aos olhos de Deus você nunca vai ser alguém conhecido por Ele como alguém vil, alguém que não vale a pena. Sabe por quê? Porque você ainda reflete a imagem dEle. E olha, Deus não colocou a imagem dEle em qualquer um. Deus não colocou, a imagem de Deus não está associada a uma baleia. A imagem de Deus não está associada a um chimpanzé. A imagem de Deus não está associada, querido, a nenhum outro ser criado. A imagem de Deus está associada a mim e a ti. Então, se Deus nos fez, Ele de fato só tem boas coisas a declarar sobre a nossa vida. E à medida que você recebe esta palavra e coloca dentro do teu coração, a tua vida toma uma nova dimensão. Porque você não mais vai viver pelo que os outros te chamam. Você vai viver pelo que você é chamado por Deus. Você está pronto? Você está pronto? Você está pronto para saber do que Deus te chama? Fica de pé então, querido. Fica de pé. Porque eu não estou cabendo em mim mais, querido. Quando eu descobri, no dia que eu descobri que eu não precisava mais acreditar no que os outros me chamavam, no dia que eu descobri que eu não precisava mais viver pelo que os outros pensavam, no dia que eu descobri que existia uma palavra declarada sobre a minha vida, e eu podia ser, aos olhos de todos, completamente diferente, mas se eu estivesse ligado a esta palavra, eu estaria agradando a quem importa que eu agrade. A minha vida mudou. A minha vida mudou. Os poréns se resolveram. Jefté era um homem valoroso como você é, porque Deus não faz ninguém sem valor. Deus nos faz para ser homens e mulheres de valor, querido. Famílias valorosas, vidas valorosas. Você tem tanto valor para Deus, sabia? Você vale tanto para Deus, que o sangue de um justo, seu próprio filho, foi derramado em teu lugar. E eu quero que você entenda uma coisa. A partir do momento que a gente recebe essa palavra, os poréns não precisam mais acontecer na nossa vida. Você pode ter vivido o que foi, pode ter experimentado as piores coisas deste mundo. Você pode ainda estar nesse momento com alguma pendência em relação ao teu passado, mas Deus quer te fazer um homem valoroso, uma mulher valorosa, e um herói da fé é conhecido pela forma como Deus vê e Deus diz sobre aquilo que verdadeiramente nós somos. Sabe que a partir dessa noite, querido, Deus quer te dizer qual forma você vai ser conhecido a partir de hoje. Você não vai mais ser conhecido a partir de hoje pelas suas habilidades, pela sua inteligência, falta dela, falta de recurso ou excesso de recurso, falta de beleza ou excesso de beleza. Não. Você vai ser conhecido pelo que Deus diz sobre quem você é. E nessa noite, Deus te diz, a própria palavra dele nos diz que nós, embora o mundo nos despreze, nos humilhe, nos rechace, nos rejeite, Deus diz, mas você é a geração eleita. Querido, podem ter te desprezado, mas Deus diz, olha,
Os olhos dos seus pais, dos seus amigos podem não estar em você, mas eu tenho os olhos em você. Por isso eu te elegi, para que a partir da sua geração as coisas mudem. Você pode ter tudo para ter dado errado na tua vida, querido, mas Deus te diz nessa noite: olha, você é geração eleita, você é sacerdócio real, você é quem representa o próprio Deus, o próprio Rei. Você é nação santa, você é alguém escolhido de Deus. Oh, meu amado, eu não sei se você está entendendo o que Deus está te dizendo neste momento, mas Ele diz em 1 Pedro 2,9 que por mais que o mundo fale o contrário, por mais que te xinguem, por mais que te rejeitem, por mais que não aceitem a sua visão, por mais que rechacem, por mais que tentem te matar, por mais que te chamem de burro, por mais que te chamem de uma pessoa incapaz, Deus diz: mais, desfazendo tudo que o mundo diz, tudo que o inimigo lança sobre a tua vida, Deus diz: mais. Você é especial, meu amado. Um herói da fé começa com essa atitude. Ele entende que o mundo pode desprezar, as pessoas podem, sabe, te humilhar, mas eu tenho alguém que olha por mim. Eu tenho alguém que olha por mim. Eu tenho alguém que cuida de mim. Eu tenho alguém que se importa tanto comigo, que veio aqui e morreu em meu favor. Eu tenho alguém, sabe, que tem tanto interesse em me ver melhorar, em me ver prosperar, que Ele tem palavras, Ele tem promessas, Ele de fato se importa comigo. A Bíblia diz: pode a mãe abandonar seu filho, mas de forma alguma eu te abandonarei. Meu querido, entenda nessa noite, Deus quer te dizer algo muito forte. Ele quer te dizer que enquanto você viver de acordo com o que os outros pensam sobre você, você não vai ser ninguém. Mas a partir do momento que você receber o que Deus tem para você, meu amado, a sua vida é feita nova vida. Você vive um novo tempo, uma nova, sabe, geração. De fato, acontece a partir de você. É o que Deus tem para você nessa noite. É o que Deus tem para você nessa noite. E Deus está te chamando para um recomeço. Deus está te chamando nessa noite para um recomeço. Eu falo isso porque Ele falou isso comigo um dia. Ele me chamou para um recomeço, querido. Um recomeço para não mais estar ligado ao que os outros dizem ou pensam a meu respeito, aquilo que eles lançam sobre mim, mas sim o que Deus já me disse, sobre aquilo que Ele disse que eu serei. O mundo pode dizer que eu não sou nada, mas Deus diz: eu sou aquele escolhido por Ele. Se você é um desse, dá uma salva de palmas e diga glória a Deus. Oh, meu amado, essa é a noite de você tocar em Jesus e mudar a tua história. Deus tem um novo tempo para você. Enquanto você ouvir os outros te chamarem de doente, ah, lá vai doente, lá vai a depressiva, lá vai o chato. Enquanto você receber essa palavra, Deus está impossibilitado de mudar a sua história. Sabe por quê? Porque o que Ele tem para dizer para você, Ele já disse. Agora, a partir do momento que você rejeita o que falam sobre você, a partir do momento que você não dá mais ouvido o que pensam sobre você, e você só busca saber o que Deus te diz, meu querido, olha, é mudança certa, é tempo novo, é vinho novo que cai sobre a tua vida, é uma nova história que começa a ser escrita, é um recomeço. E eu marquei este domingo, eu, pastor Marcelo, eu marquei este domingo para ser um recomeço do meu ministério também, para ser um recomeço da minha vida com Deus, com você aqui também. Sabe, querido, porque muitas vezes a gente fica limitado aos nossos pensamentos, aquilo que a gente acha
Mas não é o que eu acho que vale, é o que Deus diz, é o que Deus diz, é o que Deus diz que vale sobre a tua vida. E Ele diz que você é lindo, Ele diz que você é perfeito aos olhos dEle, Ele diz que te fez para o louvor da glória dEle, meu amado. O mundo pode dizer que você não presta, o teu pai pode dizer que você não presta, mas Deus diz: eu te fiz para ser a menina dos meus olhos, eu te fiz para ser alguém especial, meu amado. E essa noite Deus quer mudar a tua história. Se você quer recomeçar a sua caminhada com Deus, eu quero chamar você a sair do teu lugar. Sai do teu lugar, fica aqui no altar comigo, querido. Fica aqui no altar comigo e aceita o olhar de Deus sobre a tua vida nessa noite. Aceita o olhar de Deus. Vem, sai do teu lugar, eu quero orar com você aqui. Se você quer um recomeço, se você quer uma nova história sendo escrita a partir dessa noite, se você não mais aceita a palavra dos homens e sim faz um desafio com Deus, eu vou viver o que Deus disse que eu vou viver. Sai do teu lugar, sai do teu lugar, sai do teu lugar, sai do teu lugar, porque Deus tem mudança. Você que acabou de ouvir essa ministração e foi tocado por Deus, faça uma aliança com Ele. Decida amá-lo e servi-lo de todo o seu coração. Você verá que essa foi a melhor decisão da sua vida. E conte conosco. O Ministério Redenção tem como visão construir uma igreja com atmosfera impactante de fé e pureza, onde cada membro é levado a viver plenamente o que Deus o fez para ser. Venha fazer parte da nossa família. Que Deus continue a te abençoar.